Oi, 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 tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento que você está me ouvindo, mas eu creio que o Senhor preparou um momento especial para nós. Meu nome é Alexandra Wischerman, sou criadora desse canal, sou mãe de 3 filhos, esposa, muito feliz para a honra e a glória do Senhor Jesus com Cristo. Sou filha do Rei, herdeira de boas novas. E aqui vim trazer para você um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler sobre Gênesis, no capítulo 3. Ora, a serpente era muito astuta, que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, ela falou à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para dela se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Hoje a leitura termina por aqui. Nós estamos falando ali de uma situação onde Eva, ela comeu do fruto. Na palavra de Deus registra que o Senhor disse a Adão que não poderia comer do fruto. Porém, a Eva disse à serpente que Deus deixou claro para ela também. Então vamos entender que Adão sabia e a sua esposa também sabia. Ela não foi tida por inocente. A Eva falhou, sabendo que iria falhar. Ela ainda conduziu seu esposo ao erro, sabendo nós que poderia Adão ter reprimido ela e não ter comido, mas ele também conscientizou em comer do fruto. Bom, nós temos aqui uma situação bíblica onde um casal falha contra o Senhor Deus. Falha perante o Senhor, sabendo do nível da falha. E você? Você é casal? Você tem seu cônjuge? E você falha perante o Senhor e perante o seu esposo? E tamanha falha acarreta em coisas ruins futuras acontecendo? Pois Eva, ela foi condenada, a serpente foi condenada e o Adão também. Eles tiveram ali a punição sobre o que eles fizeram. E nós? Bom, essa passagem ela é muito clara e muito introduzida em todos os momentos. Muitos de nós sabemos quem é Adão e quem é Eva. A Eva que comeu do fruto, a Eva que falhou com o Senhor. Mas a gente pode pegar trechos e detalhes sobre tudo isso. Vamos entender que Adão foi feito, depois o Senhor disse que ele não poderia andar só, fez a sua esposa. Então os dois se tornaram uma só carne, os dois viviam juntos. E naquele ambiente faltou um certo diálogo, faltou os dois se comunicarem. Eva estava só ao conversar com a serpente. Adão não estava na conversa, mas na hora do fruto ele estava. Sabe, às vezes algumas conversas que você pode estar tendo, tanto Adão quanto a Eva, né? Tanto o homem quanto a mulher, que está sendo muito particular. Está entrando uma terceira pessoa na história, onde deveria ter 2, ou apenas Cristo e vocês 2, está entrando pessoas terrenas, vai dar algo de errado. Um casal é feito para ser unido
sentido. Você não pode deixar vazão nem espaço na vida do seu esposo para uma terceira pessoa se achegar. Você não pode ser a última pessoa a elogiar algo que deveria ser a primeira. Sabe? Dentro de um relacionamento, ao longo dos anos, as pessoas enfrentam muitas dificuldades. No início, um amor eterno, uma paixão, e ali, ao longo dos anos, às vezes em filhos, profissão, dificuldades, às vezes financeira, às vezes de lidar com problemas familiares, os pais. E contando com todas essas coisas que vêm junto no pacote, pois não vem só o esposo e nem só a esposa, vem um pacote. Juntando tudo isso, vai entrando pessoas que não deveriam entrar, ou não no grau de importância. Entende que o Senhor fez, você e o seu esposo, os dois juntaram, os dois formaram um só. Quando a comunicação não é perfeita em vocês dois e com Cristo, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Ligou vocês dois, ligou Cristo com vocês. Então você se torna uma pirâmide, uma trindade, aonde está aqui o esposo, a esposa, aqui no topo está o Senhor. Se você está ligada com Deus, você está perto do seu esposo. Se você desliga de Deus, geralmente você se afasta. A gente entende que toda vez que a gente está mais próximo do Senhor, a gente está mais próximo a fazer as coisas certas. E se a gente afasta de Deus, a gente faz coisas erradas. Quando eu afasto de Deus, eu também afasto da pessoa mais importante do relacionamento, que é o meu cônjuge. Ou seja, Eva ali estava afastada de Deus e do seu esposo. Deus não estava na conversa, seu esposo não estava na conversa. O que aconteceu? A serpente conseguiu entrar na mente dela para ela cometer tal pecado. Entende que se você não tiver com Cristo, se seu esposo pode estar perto ou não, se você não tiver com Cristo, você vai falhar. Então, você tem que primeiro buscar Cristo. A prioridade da sua vida tem que ser o Senhor, porque o Senhor é o que vai conduzir você a não falhar. O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que vai convencer o seu coração, é o que vai te ajudar a não pecar. E ali naquela situação, Eva estava somente com a serpente. Ela deixou Cristo de lado, que era o seu Criador, pessoa mais importante. Ela deixou o seu esposo de lado para conversar com a serpente. Tome cuidado com as conversas que você tem tido. Tome cuidado com o seu tempo, o que você tem feito onde você não tem Cristo, onde você não está com a pessoa mais importante, pois tudo isso reflete em algo ruim para você e para quem está com você. De repente, Eva pecou. Junto com o pecado de Eva, ela conduziu também o seu esposo a pecar. A gente entende na palavra que o esposo, ele é uma autoridade acima da sua esposa. E com muito respeito e cuidado, a esposa o conduz às melhores decisões. Nesse caso, Eva, infelizmente, conduziu o seu esposo Adão a uma coisa muito ruim, que é pecar contra o seu Criador, contra Deus. E você tem conduzido o seu cônjuge, o seu esposo, a sua família, os seus filhos ao Senhor Jesus ou não? Porque quando a gente não conduz para um caminho, a gente conduz para o outro. Quando a gente não está com Cristo, a gente está com Satanás. É muito claro isso e a gente não tem que enfeitar essa conversa. Entende que a gente não tem que ficar ali falando mimimi, coisinha pequena. É ou não é, ou sim ou não, você serve a Cristo ou não serve. E quando você deixa de servir a Cristo, infelizmente, você serve a Satanás. Quando você não faz o que é bem, você faz o que é mal. Não tem um meio termo. O mais ou menos é mais pro mal do que pro bem. Não existe aquela coisa, ou você serve de verdade ou você não serve. Tanto que, ou ela comia ou não comia, não tinha outra opção. E ela decidiu comer. O que nos leva à reflexão. A gente já sabe do pecado de Eva. Então a gente tem que olhar para a Bíblia, ler ela, entender e trazer para nós o que nós temos feito e o que está refletindo em coisas boas ou ruins para nossas vidas. E o que nós temos provocado nos nossos esposos, como temos conduzido a nossa família.
nós estamos conduzindo a nossa família a ser uma família agradável, santa, abençoada na presença do Senhor, ou infelizmente nós estamos conduzindo eles a erros e falhas. Nós somos refletores. Tudo que passa em nós refletimos para o outro. Então, de repente, em momentos difíceis, nós fazemos coisas que resultam em resultados pecaminosos. Tome cuidado, pois tudo o que nós fazemos será refletido para nós mesmos. Temos que ter o zelo, o cuidado e a atenção de que cada atitude que temos é tão e quanto importante para o reino de Deus. No mundo espiritual, existem anjos guerreando a nosso favor, mas também existe Satanás planejando o nosso mal. Se em algum momento você deu ouvido àquilo que não deveria dar ouvido, repreende, vai no mundo espiritual, ajoelha no chão, clama ao Senhor e peça a Ele perdão, peça a Ele ajuda, peça a Ele para retirar você e sua família desse lamaçal de pecados. Se vocês já estão servindo a Deus como Deus deseja, glória a Deus por isso. Então pega esse vídeo e envia para alguém que está precisando. Se isso edificou você e foi importante você saber que você está nos caminhos corretos, ajude aquele que ainda está perdido. Existem pessoas pedindo socorro, mas a vergonha de assumir o próprio erro, as próprias falhas, deixa essas pessoas, infelizmente, aprisionadas com Satanás. Essa prisão, ela tem data e ela pode sair da vida de cada um no dia chamado hoje, agora. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que elas vão entender que para elas saírem das coisas ruins, elas precisam de olhar para a luz, olhar para Cristo. Então, caso você esteja aí do outro lado e está se sentindo aprisionada porque falhou, errou contra o Senhor, contra a sua família, saiba que o Senhor, Ele tem condição de lhe perdoar. Ajoelha, pede ao Senhor, faça jejum, ore, clame a Deus, faça campanha, 3 dias, 7 dias, 21, selecione os dias. Tira, faz uma abstinência daquilo que você mais gosta. Olha, o que eu mais gosto é doce, então tira o doce por esse tempo. Fala, Senhor, isso é para o meu conserto, isso é para mim ser uma pessoa melhor. E acredite, Deus tem o perdão para você. O que Ele não deseja para você é que você faça consecutivamente as mesmas coisas, pois isso te leva à iniquidade e te leva a uma ausência do perdão, a uma tristeza do Senhor absoluta sobre aquilo que você tem feito. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Clame a Ele, que Ele está perto para te ouvir. Ele deseja mais do que tudo te salvar sua família, senão Ele não tinha te caminhado até esse vídeo. Então busque o Senhor, faça uma campanha, pede Deus perdão, pede Ele para te limpar, para limpar suas vestes, para você ter uma vestes alvejante na presença dEle, que Ele vai olhar e vai falar assim, oh glória, eis aqui minha filha em quem me comprazo, eis aqui minha serva, eis aqui a serva de Cristo. Esse perdão, esse amor, esse carinho, esse cuidado, Deus já tem por você. Então, faça a sua parte e Ele te ajudará. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você não entendeu, vai no meu Instagram, me manda uma mensagem, conversa um pouquinho comigo, eu estou disposta a te ajudar. Deus te abençoe ricamente, imensamente, e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que a felicidade de Cristo seja sobre vocês. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Nunca se esqueça, Deus te ama muito.